minha gente, beleza? Tudo bem? Veja que eu dei uma mudada aqui no cenário, eu coloquei aqui, ó, Zico, o maior jogador, e pelo menos todo mundo, né? O jornalista também tem um jogador que é o ídolo dele, né? Esse aqui é o meu maior ídolo como jogador de futebol, esse aqui é o meu ídolo como jornalista, João Saldanha. No final desse vídeo aqui a gente bate uma resenha, eu vou te falar qual foi o jogo mais marcante da minha vida com a presença do Zico, beleza? Mas aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu prometi para você falar sobre o ponto fraco do time do Santos. E olha, esse esquema do Domenech, né? Se ele jogar no 4-3-3 com dois jogadores bem abertos, ele pode se dar muito bem nessa partida contra o Santos. Basta dizer que o lateral direito do Santos é o Pará. Você, torcedor do Flamengo, conhece muito bem. O outro é o Felipe Jonathan, que você não conhece muito bem, que aliás fez um belo gol na partida contra o Atlético Paranaense na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, pela ordem cronológica, eu vou mostrar aqui imagens de 3 jogos do Santos, dos 5 do Campeonato Brasileiro, para você entender o que eu estou falando. Lembrando que eu trabalhei no jogo do Santos contra o Bragantino, eu não vou colocar aqui do jogo contra o Bragantino, porque foi o primeiro jogo do Cuca 2 dias após ele ser anunciado como técnico do Santos. Ou seja, o time estava uma bagunça, não que seja muito melhor do que isso não. Mas naquele jogo, só para você saber, o Santos teve muito problema com marcação alta, coisa que o Flamengo sabe fazer, né? Não faz com a mesma intensidade dos tempos do Jesus, mas ainda faz, tá? Então eu peguei os jogos contra o Inter na segunda rodada, contra o Atlético Paranaense e contra o Sport na quarta rodada. Desses jogos, o Santos foi massacrado contra o Internacional, foi um 2-0, podia ter sido um 7-0. Eu trabalhei nesse jogo contra o Inter. Contra o Atlético Paranaense e contra o Sport, o Santos ganhou. Mas a defesa expôs, principalmente pelo lado esquerdo, defeitos que eu acho que com um time de mais categoria, como é o caso do Flamengo em relação ao Atlético Paranaense e Sport, com mais capacidade técnica, seriam imperdoáveis, tá? Eu vou começar na ordem cronológica pelo jogo da segunda rodada. Santos e Inter, bota na tela aí esses lances. Começando com um lance do Galhardo, recebendo a bola pelo alto, deu a cabeçada para o meio da área, nas costas do lateral esquerdo, Felipe Jonathan, tá? Começou tudo errado aí já. O segundo lance não é na lateral esquerda, para mim o ponto fraco, o ponto da lateral esquerda do Santos. Felipe Jonathan marca muito mal, apoia bem, mas marca muito mal. O Patrick passando como quer pelo Pará. A imagem não mostra, mas um pouquinho antes o Pará simplesmente levanta os braços assim para o Patrick passar. O Patrick passa, cruza para o Galhardo, perdeu um gol inacreditável, tá? Então, pelos lados aí, o Inter deitou e rolou nessa partida contra o Santos. Vamos para o lance do gol do Guerreiro, né? Esse jogo foi 2-0, no lance do segundo tempo, tá? Você vê aí o Galhardo tomando a bola do Felipe Jonathan na linha de fundo. Felipe Jonathan tinha a bola dominada, o Galhardo tomou na moral dele, deu o toque para trás, o lateral direito Sarabia cruzou para o Guerreiro fazer o gol. Você vê a sequência no lance, ou seja, Felipe Jonathan, o Galhardo, que jogou muito bem essa partida, aliás, perdeu um gol inacreditável, mas jogou muito bem, ele tirou a bola do Felipe Jonathan como um adulto tira um pirulito da mão de uma criança. Assim, fraquíssimo, fraquíssimo. O Felipe Jonathan chegou a ser substituído nesse jogo, de tão mal que foi, pelo Madison, que é lateral direito, pra você ter uma ideia. O Cuca chegou e falou, não dá, não tem condição, tá? Virando para outro jogo do Santos neste Campeonato Brasileiro, agora mostraremos imagens da partida contra o Atlético Paranaense, jogo em que o Santos venceu por 3-1. O Atlético Paranaense a gente vê no primeiro lance aí, entrando em profundidade pelo lado esquerdo, com enorme facilidade, no corredor entre Felipe Jonathan e o zagueiro que atua por ali, tá? Enorme facilidade, essa finalização não foi na direção do gol. Outro lance, a gente vê aí já no outro lado, né, no segundo tempo, melhor dizer, acho que foi no primeiro tempo esse lance aí. Não, foi no segundo tempo. Mais um ataque, né, no 1 contra 1 ali para cima do Felipe Jonathan, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Felipe Jonathan, mais uma vez, a ver navios nesse lance. Voltando para o outro lado do campo, mais um ataque, né, 2 do Atlético Paranaense, 2 jogadores completamente livres pelo lado esquerdo, pelo lado do Felipe Jonathan. Ninguém marcando, havia 2 opções ali. Essa bola foi na trave. 2 opções. Então o Atlético Paranaense chegou com muito perigo por ali,
pecou nas finalizações, né? É uma série terrível essa do Atlético Paranaense, aliás, muito mal no Campeonato Brasileiro, 4 derrotas consecutivas, mas nesse jogo contra o Santos aí, perdeu lá com o gol do Marinho, né, quando a fatura já estava liquidada, mas poderia ter empatado esse jogo, ter complicado a vida do Santos na Vila Belmiro. Vamos agora contra o Sport, time muito ruim também, né? Brigando para não cair nesse Campeonato Brasileiro, perdeu de forma bizonha para o São Paulo, e tinha perdido esse jogo contra o Santos anteriormente, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vê aí um lance também em cima, no 1 contra 1, do Felipe Jonathan. Esse lance ele resultou num cruzamento pro Elton, perdeu um gol, tá? Então mais um lance que você vê, mais uma vez, o time adversário jogando em cima do Felipe Jonathan, que deve jogar sim contra o Flamengo, tá? Ele e o Pará estão habilitados, ou seja, repito aqui, voltando aqui, que se o Flamengo jogar ali com 2 jogadores abertos, com bastante apoio dos laterais, ele vai deitar e rolar em cima dos laterais do Santos, tá? Então, o que eu imagino ali? Tem o Gabigol podendo jogar se estiver em condições pelo lado direito, com o Everton Ribeiro ajudando, né? A gente espera que o Isla também jogando por ali. Pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz está centralizando, mas se bota o Pedro Rocha ou o Bruno Henrique ali em cima, vai fazer a festa em cima do Pará também. E pode ser, se o Gabigol não jogar, pode ser o jogo para o Michael também, né? Enfim, são coisas que certamente o Jorge Gris, que é o auxiliar do Domenech Torrent, que é responsável pelos vídeos, está mostrando para a galera, tá? Eu acho que sim. Beleza? Uma notícia aqui importante em relação ao Santos. Amanhã eu vou trazer as principais armas do time do Santos. O Marinho é dúvida, hein? Ele tem uma contusão muscular também. O Marinho, principal disparado jogador do Santos nesse Campeonato Brasileiro, é dúvida, com uma lesão muscular, está sendo avaliado. Vejamos se o Marinho vai conseguir jogar essa partida contra o Flamengo. Se não jogar, é um desfalque importantíssimo da equipe alvinegra para enfrentar o Flamengo, tá? Disparado. E amanhã no vídeo eu vou mostrar por que o Marinho é disparado o principal jogador do Santos. O Santos que joga com 2 pontas, né? Soteldo pelo lado esquerdo, Marinho pelo lado direito, que eles têm os pés invertidos, né? Ou seja, o Soteldo joga na esquerda e é destro. O Marinho joga pela lado direita e é canhoto. O Marinho, ele corta para o meio, né? Então, além do lateral, sempre tem que ter um dos volantes ou zagueiro saindo, porque ele corta, porque ele sempre vai fazer isso. Ele vai cortar para o meio e ele tem uma cacetada com o pé esquerdo. Ele bate muito bem na bola. Então, se ele jogar, é isso, tá? Conforme a gente havia prometido por aqui, ó, o jogo que mais me marcou do Flamengo no Maracanã, em loco, tá? Com o Zico. Eu vou citar aqui 3. O primeiro que eu fui do Flamengo, né, um jogo contra o River Plate, foi em novembro de 82 esse jogo, pela Copa Libertadores da América, pela segunda fase, né? Havia um grupo com 3 equipes, Peñarol, Flamengo e River Plate. O vencedor desse grupo iria para a final. Foi o Peñarol que ganhou do Flamengo no Maracanã, inclusive. Mas no jogo contra o River, o Flamengo venceu o River, se não me engano, por 3-0 no Monumental. E meteu 4-2 nesse jogo. Eu fui nesse jogo em 82 contra o River. Esse jogo me marcou exatamente por isso. O Zico jogou. Agora tem 2 que estão, assim, eu vejo esses jogos ainda na minha retina. Embora fosse criança, mas eu tenho esses jogos muito bem compreendidos e gravados na minha memória. Um 4-1 sobre o Fluminense no Maracanã, com 3 gols do Zico. Era o primeiro jogo do Campeonato Carioca daquele ano. O Zico estava voltando daquela gravíssima lesão, que ele nunca baixou mesmo depois daquilo, sofrido em agosto de 85 contra o Bangu, a entrada do Márcio Nunes. O Zico fez gol de tudo quanto é jeito nessa partida. Ele fez um gol de falta daqueles, em que o Paulo Vitor ficou pregado no chão, a bola entrou no ângulo esquerdo, lá superior do goleiro Paulo Vitor. Então esse jogo, para mim, tá gravado, assim, né? Foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Aliás, foi uma das poucas vezes em que Zico e Sócrates atuaram juntos com a camisa do Flamengo, por causa de lesões de ambos, né? Os dois até coincidentemente jogariam a Copa de 86 depois, Sócrates como titular, Zico como reserva. Por que não? Por questão técnica, porque ele não tinha a melhor condição. E o outro jogo também, que tampouco foi decisão, 1987, último jogo do segundo turno na fase de classificação do Flamengo. O Flamengo precisava ganhar do Santa Cruz no Maracanã. O Santa Cruz era um dos piores times daquele campeonato.
O Zico fez gol também num cruzamento do Leonardo e fez aquele golaço. Foram 3 gols do Zico, ele fez aquele golaço de falta no Birigui. Eu estava exatamente atrás do gol, ou seja, do lado direito, né, das cabines de rádio e televisão no Maracanã, onde geralmente fica a torcida do Vasco. Mas como era um jogo só do Flamengo, estava lotado, né, o Flamengo precisava daquela vitória para avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro, o Zico fez chover aquele dia. Fez chover. Então são 3 dos jogos assim, que eu me lembro como torcedor, né? Porque eu tenho jogos como jornalista, eu posso trazer aqui que me marcaram, tá? E você, por favor, escreva aí nos comentários qual foi o grande jogo do Flamengo ou do Zico, você tem uma história legal, manda brasa aqui que a gente pode contar aqui também, tá bom? Valeu, galera, mais uma vez pela moral no canal, um abração, tchau, tchau.